Esse painel agora é sobre blockchain, então o painel é blockchains corporativos, tirando do papel projetos de impacto positivo. Então, nesse painel teremos Otávio Soares, Renato Andrade Costa, Gustavo Sanches, Jean Marcelo Cessales e Pedro Bramon. Então será um painel basicamente sobre blockchains no mundo privado, né? A gente ouve falar muito de forma pública e aqui a gente vai ter alguns exemplos das coisas que estão acontecendo, né, nesse mundo corporativo. Então vou chamar aqui no palco o Otávio para a gente ir começando, ele que vai ser o mediador desse... Palmas aí para o Otávio, galera. Agora ligou. Olá. Olá, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço aí a organização, o pessoal do Blockchain Rio. Eu que sou carioca, mas moro muito tempo em Brasília. Me sinto em casa aqui. Bom voltar aos eventos presenciais, né? Já encontrei um monte de amigos aqui. Eu sou Otávio Soares, sou sócio fundador e diretor comercial da GoLedger, uma empresa privada especializada em blockchains permissionados corporativos, né? E a ideia hoje aqui é mais apresentar alguns cases. Eu, quando comecei a trabalhar lá em 2017, que a gente fundou a empresa, a gente não sabia nem muito bem para onde que a gente ia e nos faltava a concretização ali do que já se fazia em blockchain, né? Naquela época a gente perdia mais tempo falando do que era tecnologia do que propriamente falando da empresa, o que a gente gostaria de fazer. E nesse mundo de blockchain, vocês devem conhecer, é bem pequeno, a gente faz vários amigos e hoje eu tenho a satisfação de trazer 3 pessoas aqui, de mediar um painel com 3 profissionais de altíssima competência, de relevância, com projetos bem importantes. E a ideia aqui é que eles falem do que está acontecendo nessas grandes empresas, do que tem em produção com o blockchain aqui no Brasil, né? Então eu queria chamar aqui primeiramente, em ordem alfabética, o Gustavo Sanches. Gustavo, bem-vindo. O Gustavo é servidor público federal há mais de 26 anos, foi diretor da Dataprev, superintendente da ANAC, diretor do TST e da Infam e diretor de desenvolvimento do STF e do TRF1. Obrigado. Chamar também aqui ao palco o Pedro Bramon, do Banco do Brasil. O Pedro é o atual diretor de negócios digitais e Open Finance do Banco do Brasil. Lidera os esforços de transformação digital e inovação aberta no BB. Tem 18 anos de experiência no setor financeiro. Obrigado pela presença. E também o Renato Andrade Costa, da Petrobras, do SEMPES. Fica mais perto. O Renato é pesquisador no SEMPES, trabalha na Petrobras há 32 anos, tem sido gerente geral de negócios de energia, gerente geral de desinvestimentos, gerente executivo de logística e gás natural, foi diretor da Gaspetro, foi conselheiro de várias empresas da Petrobras e também presidente da TBG. Obrigado, Renato. Pessoal, pode sentar aí, fica à vontade. Eu queria abrir o painel aqui, dar a palavra para o Gustavo. E, Gustavo, o palco é seu. Fala aqui um pouquinho da experiência que você tem com a tecnologia. Você foi eu acompanhei, foi um dos precursores na administração pública, bancando projetos de blockchain, que onde ninguém entendia o que era, e você foi além, pensou muito além dos demais, teve uma experiência internacional, mas eu queria que você comentasse para o pessoal aí como que foi isso. Obrigado. Obrigado, Otávio.
Agradeço aí o convite do Blockchain Rio Festival. Acho que é um evento belíssimo para a gente conhecer melhor um pouco dessa tecnologia. Queria agradecer que está aqui o amigo Otávio, duas feras aqui, Pedro e Renato aqui, de duas empresas que eu tenho profunda admiração, e parabéns pelo caminho aí que as empresas têm tomado, né? Estavam brincando ali atrás, as empresas que, junto com o Gustavo, que deram um grande lucro, e esse lucro eu tenho certeza que veio por muito trabalho e muita inovação, né? Acho que tem muito a ver. Bom, falar um pouco aqui sobre a experiência que eu tive, sou servidor público, como o Otávio falou, há muitos anos, trabalho com inovação há muitos anos, e eu queria destacar que não é inovação por inovação. O presidente BNDES falou um pouco mais cedo, né, sobre a necessidade de você estar buscando inovação para você estar concorrendo, estar sempre à frente, estar melhorando para que não saia do mercado. Quando você fala de inovação no setor público, isso fica meio perdido, porque o setor público não existe, em regra, órgãos públicos não existem para concorrer com ninguém. Ele está ali para prover um serviço para o cidadão, e muitas vezes a inovação não é tratada com a ênfase que ela deveria ter. Recentemente, os órgãos já vêm buscando isso, é um processo que está sendo iniciado. Então, para você inovar no setor público federal, ele sempre traz mais dificuldades. Eu acho que o senador Portinho citou muito bem também um exemplo aqui, de que quando não está na lei, você não pode fazer. E essa é a grande dificuldade de inovar. E aí, por isso que eu preciso contextualizar essa vivência que nós tivemos na ANAC sobre o uso de blockchain. Em 2016, nós tomamos a seguinte decisão na ANAC: nós temos que nos tornar paperless. Não temos que abolir o papel, já tem várias instituições que já não usam mais papel, e iniciamos essa trajetória de abolir o papel internamente, os processos em papel, os procedimentos em papel em 2016, e em janeiro de 2017, a ANAC se tornou 100% paperless para os seus processos internos, 100%. E aí nos deparamos com uma situação muito curiosa. Internamente nós não trabalhávamos com papel, mas nós exigimos dos nossos regulados a certificação e apresentação de 1 tonelada de papéis para garantir que elas estavam aderentes à regulação. Começamos a perceber que assim, tem um pouco de coerência aqui. Internamente nós somos 100% paperless e a gente exige do regulado, seja a companhia aérea, seja a empresa de manutenção, seja o piloto, seja as empresas de treinamento. O mundo da aviação ele é fantástico, ele é bem complexo. Nós exigimos que as pessoas apresentassem papel. A gente começou a perceber, tem alguma coisa errada, né? Se nós confiamos 100% no digital, por que nós estamos exigindo do nosso regulado papel? E aí veio a ideia de transformar a boa parte da regulação daquela que estava sob nosso domínio e que não era lei federal, que quando é lei federal você tem que aguardar o Congresso, aquilo que estava no nosso domínio, falei, vamos fazer uma alteração nos nossos regulamentos para permitir que a pessoa comprove a sua aderência à regulação, né, o seu compliance por meio eletrônico. E aí vem uma parte muito interessante, que é a parte que eu acho que o blockchain se encaixa direitinho. Qual é o grande problema na área de fiscalização? É que a pessoa não tem confiança naquilo que é apresentado. O fiscal chega e fala, mas como é que eu vou confiar naquele dado que ele está me mostrando na tela? É um dado confiável, que é um dado que não sofreu uma alteração, que foi um dado que existe uma rastreabilidade quanto às alterações daquelas informações, que existe auditoria, que eu vou chegar lá, vai estar no ar, se eu chego lá e ele diz que está fora do ar, como é que eu vou fiscalizar, porque está fora do ar? E aí em 2017 nós começamos a criar uma série de regras para que os sistemas garantissem a imutabilidade, a disponibilidade, a rastreabilidade, a auditoria, e criamos um cabedal normativo para dizer o seguinte para o regulado: olha, você até pode ter tudo em eletrônico, desde que você atenda esses requisitos aqui. Era uma lista enorme de requisitos que os sistemas deveriam atender. Boa parte dos sistemas eram atendidos. Só para vocês terem uma ideia, olha que interessante. Vocês viram o peso do papel, tá? É importante dizer isso. Melhor? O peso do papel, o peso do papel na operação. Nós temos aqui a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Orgulho nacional, deveria ser orgulho de todos, que é a Embraer.
A Embraer trata 100% dos seus registros de forma digital. E ela imprimia para mostrar para a fiscalização da ANAC. Olha que interessante. E aí, quando nós criamos essas regras todas no sistema, o sistema tem que ter isso, 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 o que é que nós vimos? Como é que nós vamos fiscalizar os nossos mais de 10 mil regulados quanto ao sistema? Tem que fazer uma auditoria no sistema do cara. Eis que eu vi uma palestra do Marco Sarres, hoje amigo nosso, e ele começou a apresentar as qualidades do blockchain, e curiosamente todas as qualidades do blockchain se encaixavam em todos os requisitos que nós havíamos colocado na exigência dos sistemas. Aí nós olhamos e falamos assim, para lá. Tudo que a gente está exigindo na regulação que o sistema tenha, a tecnologia já traz embutida dentro dela. E se eu falar para ele o seguinte, olha, você pode manter o seu sistema, você pode usar a sua operação do jeito que você está, mas o registro, você vai fazer uma parte do registro em blockchain. E em 2017, 5 anos atrás, nós vimos que a tecnologia poderia, na verdade, não só suprir uma necessidade nossa, como nos dá um grande benefício, que é não ter que auditar sistema nenhum. E aí veio a ideia do diário de bordo eletrônico em blockchain. Só para vocês terem uma ideia, fazer uma comparação, e uma dessas operadoras que nós fomos apresentar o projeto, e é evidente que há 5 anos atrás, se hoje o blockchain ainda é novo, imagina 5 anos atrás. Nós fomos com os operadores para mostrar a possibilidade dele continuar operando eletronicamente e registrar em blockchain. Um desses operadores aéreos nos disse que eles tinham acabado de vender um Boeing 737, um dos mais velhos da frota. Esses Boeings voam 10, 20, 30 anos, e eles venderam o Boeing mais velho da frota, pasmem. E os registros de bordo, de manutenção, diário de bordo, né, que é manutenção e voo e operações da aeronave, todos os registros em papel não couberam no porão da aeronave. Eles encheram o porão da aeronave, quando eles venderam, e ainda botaram na cabine o que sobrou para poder vender. Olha o custo operacional disso. Aí me dizem vocês, quem é que consegue fiscalizar 6 toneladas de papel? É impossível, né? E aí, por isso, implementados, criamos esse projeto, por óbvio, por ser um projeto de inovação, disruptivo, num setor extremamente cheio de compliance, de segurança, exigiu um convencimento. E enquanto nós estávamos implementando no Brasil, Emirados Árabes iniciou há 5 anos atrás uma trajetória usando blockchain como política de governo em 2017 e levaram para Abu Dhabi exemplos. E ficaram sabendo do exemplo do Brasil, e eu queria citar aqui esse destaque, como o Brasil tem exemplos que são exemplos mundiais, que a gente teria que valorizar. E o que faltava para nós, a gente estava com muita dificuldade de avançar com esse projeto, porque era muito novo, tinha poucos exemplos de governo, e foi um Estado estrangeiro nos chamar para apresentar esse projeto que nos deu a ênfase, olha, se até a OASI da ONU está querendo conhecer, é porque realmente o projeto vinga. E nesse intervalo o TCU lançou um acórdão, que foi promulgado acabou sendo promulgado em 2019, onde que ele resolveu estabelecer, estudar todos os projetos inovadores usando blockchain para criar uma rotina, porque o próprio TCU percebeu, falei, pô, essa é uma tecnologia que traz muitos benefícios para os órgãos públicos, por que não todo mundo usar? E o TCU soltou um acórdão, estudando todos até então os projetos, sejam eles piloto ou não, e utilizou a ANAC como um dos exemplos. Acabou chamando outros 11 órgãos, até então em 2018, dos 470 órgãos que eu conheço, só 11 haviam utilizado a tecnologia blockchain. E aí nós tivemos a oportunidade, Otávio, de apresentar um projeto, na minha opinião, exitoso, que saiu um acórdão, eu vou lembrar, daqui a pouco eu pego a cola aqui e falo o número do acórdão para vocês, mas é um acórdão de 2019, onde ele cita lá os exemplos dos cases de sucesso e faz um roadmap, ele faz um caminho para que todo e qualquer órgão possa implementar tecnologia e buscar suas vantagens de tecnologia internamente. Até hoje, ainda tem órgão que ainda não avançou no blockchain por ser
entender isso como inovação. Então, são os órgãos aí, só para finalizar. Então, até em 2018, era o Banco do Brasil, BNDES, a ANAC, Caixa Econômica Federal. Depois da ANAC, só coisa pequena, tá, Bramon? Depois da ANAC veio o Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, estou brincando. E Serpro, Dataprev, tem mais uns 3 ou 4 órgãos aí. Então, é isso, Otávio, assim, fala um pouquinho do case. A tecnologia, ela não foi utilizada como inovação, ela foi uma inovação para resolver um problema real e concreto, nos trazendo grande benefício e facilidade. Isso aí. Excelente. Eu lembro, inclusive, que 6 meses depois, o presidente da ANAC foi num evento nos Estados Unidos, né? E a ministra de Inovação dos Emirados Árabes ficou sabendo que ele estava lá e ela fez questão de encontrá-lo, porque nesse evento que o Gustavo falou, era o único caso em teste em produção na aviação civil no mundo. Então, tem tudo. Foi engraçado porque, na época, o presidente, que, aliás, é um grande incentivador de inovação, um cara fantástico, que hoje é presidente, inclusive, de uma instituição latino-americana, da Alta, um cara que eu admiro muito, e eu brincava com ele quando começava a falar de blockchain, ele brincava, isso é de comer ou de passar no cabelo? Eu falei assim, não, isso é de inovação. E quando ele foi nesse evento da ONU nos Estados Unidos, uma das secretárias da aviação, eu acho que a secretária mundial de aviação, contou para ele assim, poxa, queria agradecer a vocês da ANAC Brasil por ter levado esse projeto para nós, que nós já estamos implementando em Abu Dhabi e várias outras ações no mundo passaram a utilizar, a criar projetos de blockchain para armazenamento dos dados baseado no case do Brasil. E ele contou, porque ele quase contou para ela, né, que ele perguntava se era de passar ou de comer ou passar no cabelo. Essa história é sensacional. Bom, e falando de inovação também, Pedro, a gente tem acompanhado aí o Banco do Brasil nas mídias, recorde atrás de recorde. Eu não vou nem entrar muito no mérito para não parecer que a gente está fazendo propaganda, mas é orgulho de ser brasileiro e ver um banco assim. Mas muito disso se deve à transformação digital que está acontecendo no banco, né? E você, o CERN, ele faz parte disso, né? E recentemente lançou um laboratório. Eu tive semana passada no banco, eu fiz a imersão no Lab Experience, né? Achei fantástico. Quem puder, vale a pena ver. Mas queria que você falasse um pouquinho dessa nova repaginada, o engajamento que está tendo na transformação digital do banco e o que vocês estão alcançando, né? Obrigado, Otávio. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Um prazer poder participar desse evento. Você falou transformação digital, vou trazer um pouco da crença do banco, qual que deve ser o nosso foco e como é que a gente culminou no Lentes BB. Tá? Primeiro, a gente acredita que o melhor termo para a gente falar sobre evolução digital das empresas é a aceleração digital, porque há um eixo importante de otimização digital, que é fazer melhor o que é feito, com o advento de tecnologias digitais emergentes, como é o caso do blockchain. Como é que as empresas podem executar melhor seus processos, seus modelos de negócio, com o advento de tecnologias digitais emergentes. Outro braço importante é a parte de transformação digital, novos modelos de negócio, novas fontes de receita, novas formas de trabalhar. E uma camada de habilitação digital, que a gente evoluir a capacidade de inovação, evoluir as plataformas tecnológicas de uma empresa. Então, esses 3 eixos permitiriam a aceleração digital de uma empresa. Outra crença importante é que a gente não acredita que uma empresa, um departamento, uma pessoa tenha o monopólio das boas ideias. Então, a gente acredita muito nos princípios da inovação aberta, uma vez que, os setores vêm se consolidando, empresas que eram de logística hoje atuam como bancos, bancos atuam como varejistas e por aí vai. E quando isso acontece, o grau de especialização de cada uma dessas empresas vai, obviamente, tornando muito interessante o encontro, as interfaces, as parcerias entre empresas. Então, o banco acredita muito na parte de inovação aberta. Ao longo desses 213 anos do banco,
O banco foi fazendo parcerias com diversos segmentos. Então a gente crê também, outra crença importante é a inovação aberta. E a terceira crença é que a tecnologia, nós não somos uma empresa de pesquisa básica, nós somos uma empresa que adota tecnologias aplicadas ao nosso modelo de negócio, aos nossos objetivos. Então quando a gente olhou isso, a gente tem um radar de tecnologia, que a nossa área de tecnologia faz, que ela olha tecnologias emergentes e classifica se são tecnologias aptas a serem já adotadas, tecnologias que deveriam ser exploradas, avaliadas. Então, baseado nessa categorização de cada tecnologia, a gente aumenta ou reduz o nosso investimento, o nosso esforço, nosso foco nessa tecnologia. Blockchain era uma tecnologia, já aparecia ali numa zona muito importante para o sistema financeiro, porque o sistema financeiro é baseado em confiabilidade, é baseado em você poder fazer uma auditoria, uma rastreabilidade de tudo que a gente faz, e obviamente é um sistema que é baseado em muita eficiência. Então o sistema financeiro precisa, ano após ano, ganhar mais eficiência para permitir que os clientes tenham a maior parte dos ganhos, por exemplo, nos seus investimentos. Então é muito importante essa busca por eficiência. Uma vez identificado o blockchain como uma das tecnologias top para o sistema financeiro, fomos atrás de parceiros especialistas e é importante a gente adotar um grande método. Então a gente criou o Lentes BB. Esse acrônimo significa Laboratório de Experimentação em Novas Tecnologias, mas também brinca com lentes, que a gente está olhando sempre o futuro, e a gente adotou 4 grandes eixos específicos para o Lentes. E minha fala, Otávio e amigos, eu vou tentar mostrar bem o método das etapas, para que qualquer empresa que queira eventualmente organizar uma prática de inovação aberta, um laboratório de P&D aplicado, possa de alguma forma também aproveitar um pouco dessa nossa experiência. Então adotamos 4 eixos: blockchain, inteligência artificial, 5G IoT e campo inteligente. Então a parte de agro, que é uma das grandes fortalezas do banco, e não à toa foi uma das áreas que puxou mais essa frente de blockchain dentro vem puxando dentro do Banco do Brasil. Então usamos o frame do MIT de inovação tecnológica, que começa especialmente pelas novas tecnologias, com um pequeno, vamos chamar, education em cima da administração. Então nós colocamos todos os diretores, vice-presidentes do banco, para ver se blockchain era para comer ou passar no cabelo. Então o pessoal também tinha essa dúvida. Então contamos com os parceiros da GoLedger. Então a gente falou, olha, de forma muito simples, o que é blockchain, para que serve, para que não serve, quebrando mitos em torno de blockchain. Blockchain não é cripto, que era uma dúvida sempre que o pessoal falava, né? Então calma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então fizemos todos os diretores e vice-presidentes do banco primeiro para um bate-papo. Passamos para as outras camadas da empresa, então chamamos todas as áreas do banco para também participar de um workshop hands-on sobre blockchain. Primeira parte introdutória, mais teórica, o que é, para que serve, o que não é, e depois um pouco mais hands-on, conhecendo um pouco linguagens envolvidas, alguns casos de uso concretos no país e no mundo, no sistema financeiro e fora do sistema, para engajar as áreas, para começar a elaborar casos de uso, né, potenciais com o blockchain. Então foi uma curadoria da nossa área de tecnologia com o nosso parceiro e a nossa visão de método olhado. Então primeiro education, depois education em vários níveis, depois um pouco mais de preparação técnica para as diversas áreas, com a curadoria de um parceiro especialista e com a nossa área fomentando a parte de inovação aplicada. Terceiro, um desafio de inovação interno. Então nós tivemos, acho que mais de 40 ideias potenciais para uso de blockchain. Veja, em questão de um mês, um assunto que não era conhecido, ou era mais conhecido pela área de tecnologia, passou a ter 45 ideias espalhadas, inclusive de colegas de agência, das nossas agências, ideias de possíveis aplicações de blockchain. Então, com um trabalho de curadoria, olhando viabilidade e impacto nos negócios, foram selecionadas, assim, 8 foram filtradas, que não era bem o uso, e foram selecionadas 5 a 6 ideias com alto potencial de aplicação de blockchain. Então, num processo de desenvolvimento, uma cocriação, foram priorizadas inicialmente 3 ideias, e uma delas vai virar um produto comercial em breve,
Estou vendo aqui alguns colegas da nossa área de agronegócios que embarcaram e compraram essa ideia, e vai virar um produto comercial, uma plataforma de software as a service aplicado a agro, importante nos próximos meses, tá? Então, um pouco do método. Qual que é a beleza dessa metodologia? A gente aumentou rapidamente a awareness dessa tecnologia, das possibilidades. 2, a gente falou também para que não serve, que às vezes é mais importante falar para que não serve alguma coisa do que necessariamente para que serve. 3, fomentamos as ideias dentro da empresa e vamos sair com alguns produtos práticos. Algumas soluções vão fomentar a eficiência interna, mas a gente vai conseguir construir um negócio novo nos próximos meses aí aplicado ao mercado em que a gente é bastante competitivo, que é no mercado agro. Mas nós temos aplicações, nós vimos aplicações para o mercado de seguros, vimos aplicações para processos internos, olhando um pouco da gestão de risco, vimos aplicabilidade para facilitar o trabalho das nossas áreas de auditoria e controle interno. Tivemos um projeto piloto, né, Renato, há muitos anos atrás, com a Petrobras, inclusive, uma aplicação do nosso banking tradicional na parte de poderes. Então foi a nossa primeira investida em blockchain, foi também há 4, 5 anos, em que a gente, uma parceria muito interessante com a Petrobras. Mas mensagem-chave, então a gente usou a inovação aberta, usamos um radar de tecnologias emergentes, olhamos um método estruturado, que é da TI até a aplicação do negócio, e agora a gente vai para a nossa segunda rodada de novas ideias, aplicando, vendo as aplicabilidades, as aplicações potenciais de blockchain. E esse mesmo método a gente adota para outras tecnologias também. Aqui o evento obviamente é de blockchain, mas já aproveitei e mostrei um pouco de um método estruturado, um processo estruturado, que em menos de 3 meses saiu de um baixo conhecimento da empresa sobre um assunto até uma etapa de construção de um novo produto baseado nessa visibilidade que a gente ofereceu. Tá? É isso que eu queria dar esse panorama rápido, Otávio. Muito bom. Renato, você agora um pouquinho. A gente sabe aí que a Petrobras é uma das maiores empresas na área de petróleo, óleo e gás no mundo e sempre esteve na vanguarda de tecnologia. Perfuração, a gente vê aí pré-sal, um monte de coisa. E ultimamente, nos últimos 4 anos, ela vem lançando desafios de inovação com conexões de startups, e nos últimos 2 anos o blockchain ficou ali protagonista, né? Conta um pouquinho dessa história. Você que já me confidenciou que lá atrás foi programador, foi até servidor do Serpro, né? Mas há muitos anos foi gerente executivo, está na área de negócio de gás na Petrobras, mas também buscou aí a tecnologia, viu que ela podia resolver muitos problemas. Conta um pouquinho para a gente aí, por favor. Boa tarde, pessoal. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de falar aqui nesse evento tão importante de inovação, tecnologia. Vejo aqui na plateia muitos jovens, né, que provavelmente trabalham em startups, e a Petrobras, ela tem sempre a preocupação de estar na vanguarda, como o Otávio falou, da tecnologia e explorando o que existe de mais moderno, né, em benefício das operações da empresa. Então, inicialmente, eu acho interessante falar um pouquinho da governança, de como funcionou esse programa que a gente abriu em edital, em parceria com o Sebrae, projetos de pesquisa para serem desenvolvidos, né? Pesquisador do SEMPES, junto com as startups. A ideia é acelerar, como foi falado aqui pelo colega do Banco do Brasil, acelerar a aplicação das tecnologias, e cada uma, como a gente sabe, tem a sua aplicação mais adequada. Então, como funciona lá na Petrobras? O SEMPES tem uma série de pesquisadores como eu. No meu caso, eu tive muita experiência na área de negócio, né? Então, quando eu cheguei no SEMPES, em 2019, a minha preocupação foi aliar a minha experiência da área de negócio com a experiência que eu tenho, formação em engenharia de software também, para trazer ideias
para a Petrobras aplicar na área de negócio usando tecnologias. E quando a gente tem esse programa com startups, é uma oportunidade de a gente acelerar esse processo, trazendo as startups que têm agilidade, têm uma série de vantagens, para que a gente possa construir em conjunto aplicações que são úteis para a área de negócio. Então, assim como eu, vários pesquisadores trabalham diariamente e a gente tem um determinado momento do ano que a gente dá ideias de aplicação de uma determinada tecnologia na linha de pesquisa e a gente publica um edital em parceria com o Sebrae, colocando desafios para o mercado. E aí as startups têm a oportunidade de participar, existe um apoio de técnicos do SEMPES, né, de pesquisadores que ajudam as startups que são pré-selecionadas por um comitê com expertises complementares de pessoas escolhidas dentro da Petrobras, que vai selecionar as melhores propostas. E aí, depois que essa pré-seleção é feita, começa uma fase chamada de Inception, onde as startups selecionadas têm a oportunidade de interagir com os pesquisadores do SEMPES para preparar uma proposta e ser levada ao pitch. O pitch, como vocês conhecem bem, é um momento onde a startup tem de 10 a 15 minutos a oportunidade de defender o seu projeto em uma banca. E nessa apresentação, a startup vai colocar qual é o objetivo, qual é a tecnologia que ela está propondo utilizar e qual seria, na visão dela, o valor agregado daquela solução para uma empresa como a Petrobras. E aí a banca analisa, né, durante 1 ou 2 dias, uma série de propostas. Pode ocorrer, né, em algum desafio, mais de uma startup está competindo e no dia do pitch, dentro da verba que é disponibilizada para cada programa anual, é escolhido aquelas propostas que vão seguir para a fase de implantação, deploy, né? Então, nós temos essa experiência desde 2019, em parceria com o Sebrae, e tem sido muito bem sucedida, e eu tenho assim, a oportunidade, né, de contribuir trabalhando como pesquisador nesse projeto. E aqui eu vou comentar brevemente sobre 2 projetos que a gente está desenvolvendo. Um está na fase de Inception, e o outro está numa fase mais avançada de implantação, utilizando a tecnologia blockchain. Tem outras ideias que eu dei e que estão sendo usadas outras técnicas como inteligência artificial, machine learning, mas aqui no evento a gente tem um desafio que foi lançado em 2021, ano passado, né? E que é desenvolver um controle de movimentação e estoque de gás natural num cenário que, como vocês sabem, está bem dinâmico, né? O setor de petróleo e gás. No caso específico do gás natural, a gente teve uma nova lei do gás, está havendo uma abertura maior do mercado com novos agentes interessados. A Petrobras tem um programa de desinvestimentos. E dentro desse ecossistema que vai ficar mais complexo, porque no passado a Petrobras ela praticamente fazia o suprimento de todo o gás natural consumido no país, tanto para o mercado termoelétrico como não termoelétrico, e agora com a abertura outros agentes estão entrando. A Petrobras vendeu algumas transportadoras que no passado eram 100% da Petrobras. E aí, nesse mercado aberto, outros agentes estão atuando nessa cadeia integrada do gás. A gente tem o produtor, o comercializador, o transportador, a distribuidora, o consumidor livre, ou seja, tem uma série de agentes, cada um com seu papel,
esse mercado é regulado pela ANP, e para esse ecossistema complexo, onde tem cada um papel que é regulado, que precisa confiabilidade, credibilidade e um ponto importante, a rastreabilidade das transações que são feitas entre os agentes, principalmente quando você tem uma desverticalização do setor, aí a tecnologia de blockchain, ela se encaixa como uma luva nesse contexto de governança, onde a gente tem um regulador, que é a ANP, que vai poder se utilizar do blockchain para acompanhar as transações que estão sendo feitas e também o algoritmo de consenso, que você tem a confiança de que aquela transação só é registrada quando você tem a aprovação das partes que fazem parte daquela cadeia de suprimento. Ou seja, nesse caso, a gente entendeu que era interessante fazer esse desafio e foi lançado o edital no ano passado. Uma startup, no caso aí a GoLed, ela foi a vencedora pela experiência que eles têm e estamos agora na fase de implantação. E nessa fase de implantação vai culminar num protótipo que vai ser colocado integrando com os sistemas que a gente recebe algumas outras informações. A gente pretende oferecer esse produto para outros agentes, né? Esse projeto, a Petrobras vai ser apenas mais um usuário do sistema. Quem vai oferecer isso, quem está como protagonista na oferta desse produto vai ser a startup, criando provavelmente uma nova empresa com parceria com a ANP, de forma que exista um agente coordenador que possa dar maior agilidade, simplicidade nas operações, usando o potencial que a tecnologia de blockchain apresenta. O outro desafio, que está numa fase de inception, que é a fase pré-pitch, é uma plataforma, um ambiente para comercialização e certificação de biometano. A Petrobras tem interesse, né, no biometano, porque permite a descarbonização das suas operações. O biometano é um produto que tem uma qualidade análoga ao gás natural, então ele pode ser utilizado nas operações da Petrobras, na medida que a indústria de biometano consiga crescer a sua produção e consiga certificar a sua produção. Então, a gente quer usar também o blockchain para criar um ecossistema complexo, onde a gente vai ter lá o certificador, o produtor e a Petrobras como a compradora potencial dessa produção, claro, dependendo do preço, da quantidade disponível, da logística que vai ser proposta, mas vai abrir mais um canal de aproximação da Petrobras com esse mercado de energia renovável, o que não só traz um benefício para a Petrobras, mas também um benefício para o país, para a descarbonização das operações, para contribuir com a questão do gás de efeito estufa, demonstrando aí a contínua preocupação nossa em utilizar tecnologias que agreguem valor e também com a preocupação com o meio ambiente. Então, basicamente, resumindo, é isso. A gente tem tido bastante interesse do mercado de startups pelos desafios que a gente vem propondo. Alguns deles a gente propõe porque a gente conhece a área de negócio, então a gente propõe sabendo que aquilo ali é interessante, e a gente sempre tem a preocupação de que hajam startups capacitadas para assumir aquele desafio e fazer propostas atrativas para a Petrobras. E o que a gente tem visto, eu posso falar da minha experiência particular,
tenho visto assim uma indústria de startups muito boa, tem aceito os desafios, tem havido vários proponentes para os desafios, e isso aí para a gente uma grande satisfação saber que os jovens e as startups estão crescendo, estão se capacitando, têm condições de agregar valor para a Petrobras, utilizando tecnologias, gestão ágil, implantando as ferramentas em um prazo curto, com um custo competitivo. Então, também queria aproveitar para dar os parabéns aí ao mercado de startups que tem contribuído para a gente conseguir aí esse sucesso no desenvolvimento desses projetos de inovação. Obrigado. Obrigado, Renato. Bom, e você falava do aumento de procura, né? Primeiro, a gente já conversou sobre isso em outros eventos aí no Sebrae, porque é uma forma, a gente vê Banco do Brasil, Petrobras, como é que uma startup consegue chegar a uma empresa desse tamanho, né? Você imagina que tem uma série de empresas já há 20, 30 anos constituídas, que já é difícil, imagina uma startup bater lá na porta e apresentar. E esse programa te proporciona isso, né? E mais do que isso, quando você é selecionado, você já tem um selo ali, se é selecionado, é bem importante, porque tem uma equipe de gerentes executivos, não só de gás, não só daquele desafio, mas eles avaliam toda a empresa, então já te dá uma chancela ali que o produto é legal, mas você acaba virando sócio da Petrobras naquele produto. Então é a startup com a Petrobras, que é um gigante, vendendo essa solução para o mercado. Então acho que isso também justifica muito essa procura. Bom, pessoal, a gente está com uns 7, 8 minutos aí para acabar. Eu ia perguntar como vocês estavam vendo o avanço da tecnologia, mas todo mundo aqui já está em produção, já está trabalhando, já acredita, né? Já viu a tecnologia funcionando. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta, e como a gente tem aqui uma plateia diversificada, a gente tem pessoas que trabalham em órgãos públicos, trabalham em empresas e querem contratar, e também tem um monte, tem empresas querendo vender, né? Então, como que qual a última mensagem que vocês dão aí para esclarecer, para ampliar quem está interessado em chegar numa grande empresa, como é que fazer isso, e também para as empresas que ainda tem blockchain, não sei o que é isso, minha zona de conforto, eu estou mais acostumado aqui a comprar, como que o TCU vê isso, né? Como que está... colocar uma coisa nova, e a gente viu aqui contratação direta, edital, inovação aberta, você tem outros órgãos aí fazendo encomenda tecnológica, então não existe mais aquela desculpa que como é que eu contrato, como é que eu faço isso. E do outro lado você tem a startup que aquilo lá nunca vou conseguir chegar num Banco do Brasil, eles não vão olhar para mim, e está acontecendo, a inovação aberta está proporcionando essa movimentação nesse ecossistema, né? Então, deixo a palavra com vocês aí para fazer essas considerações finais. Tá bom, obrigado. Bom, para as startups que tenham interesse, né, em chegar no Banco do Brasil, a gente tem uma página, bb.com.br/startups, e lá a gente tem algumas, a gente recebe diariamente dezenas de ideias e a gente conversa e se engaja. Falando um pouco do que vem pela frente, a gente está com muita expectativa e a gente acredita que o mercado financeiro vai evoluir muito com a regulamentação acerca da tokenização de ativos financeiros. Então isso vai democratizar ainda mais o acesso ao mercado de capitais de empresas que hoje não conseguem chegar, e a gente vai poder realmente criar novos produtos de investimento, novas opções, vamos fazer a economia gerar ainda mais. Então acho que uma próxima onda importante no Brasil é a parte de tokenização lastreada em ativos financeiros, e aí a gente tem diversos conjuntos de ativos interessantes a fazer, tá? Terceiro, lembrar do CBDC, né? Então, que também provavelmente vai rodar em blockchain. Então, a gente participa desse projeto junto ao Banco Central, e estamos vendo o interesse na capacitação e no desenvolvimento de soluções em blockchain, que a gente acredita que vai aumentar bastante nos próximos períodos, tá? E minha última mensagem aqui é importante. Blockchain é uma tecnologia que, além de abrir novas oportunidades, a gente vê também ela faz o que as empresas fazem atualmente, mas de um jeito melhor.
E para as startups que eventualmente trazem soluções baseadas nisso, essa diferença é muito importante para as grandes corporações. Fazer melhor algo que existe tem sempre o risco, o receio de atrapalhar o que está funcionando bem. Então a ênfase da proposta, da apresentação, tem que ser nos benefícios concretos de evolução de uma tecnologia, que a gente sabe que sempre tem custos de migração, não só custo financeiro, mas custo de capital intelectual para trabalhar numa tecnologia diferente. E na questão de aproveitamento de oportunidade, tamanho de mercado. A gente estava conversando antes ali rapidamente, soluções muito interessantes, mas que não resolvem nenhum problema, ou cujo mercado endereçável é muito pequeno. Também não funciona. Num assunto, por exemplo, de seguros paramétricos, tem seguros paramétricos bonitos no papel, mas que não vão servir para nada. E seguros paramétricos, por exemplo, no mercado agro, que já são realidade na Austrália, nos Estados Unidos, que podem fazer diferença para o mercado. Então, para quem apresenta uma solução, para quem bate na porta de uma grande empresa, lembrar dessas duas grandes diferenças. Fazer melhor o que existe hoje é ver a gestão de risco, benefício e como migrar, e uma nova oportunidade, tamanho desse mercado endereçável e como ela resolve uma dor concreta da empresa e de seus consumidores. Otávio, quero agradecer a você, a organização do evento, pela oportunidade de apresentar um pouco aqui o que o Banco do Brasil vem fazendo. Tá? Muito obrigado. Nós é que agradecemos essa aula aí dos três. Gustavo, está contigo. Não, só para finalizar, eu acho que Pedro foi muito feliz aqui, eu acho que disse tudo que tinha que dizer. Só complementando um pouco o que ele já disse, e que queria dizer, do ponto de vista do governo federal é acompanhar os editais, e já estão começando a sair editais de encomenda tecnológica, mas o principal foco, acho que você colocou muito bem, é não falar da tecnologia, mas sim como você vai resolver a dor de forma melhor, mais fácil, mais barata. É a dor. Eu sei que é um mantra, né, no mundo de startups, mas falo do ponto de vista de gestor. O gestor quer saber, cara, como é que eu vou resolver o meu problema de forma melhor e mais fácil, né? Falar só de tecnologia não adianta. Então tem que chegar para resolver o problema, né? Eu vou resolver o seu problema dessa forma e você ficar mais feliz sem afetar o que você já está fazendo hoje. É só isso. Bom, eu queria então, como palavras finais, estimular vocês a cada vez mais acompanharem pelo site do Sebrae os desafios que a gente propõe ao mercado de startups e chamar a atenção para a importância de vocês também cuidarem, se preocuparem com a maturidade não só tecnológica da proposta, mas a maturidade comercial. Existem metodologias, né, que usam o conceito de TRL e CRL, né? TRL é Technology Readiness Level e o CRL Commercial Readiness Level. E a gente sabe que, naturalmente, as startups têm uma tendência a priorizar ou dar mais atenção à maturidade tecnológica. E a gente sabe que em empresas novas existe uma taxa, né, de mortalidade de empresas alta. Então é importantíssimo que vocês se preocupem com a maturidade comercial das propostas que vocês trabalhem. Para quê? Para que isso? Porque eu entendo que não só a Petrobras, como eu também, como cidadão, a gente se preocupa na longevidade dessas startups, que elas tenham potencial de crescimento, tenham escalabilidade. E você só vai conseguir isso se você tiver uma maturidade também comercial. Uma não é mais importante do que a outra, as duas são importantes. Você tem que estar preocupado com elas. E com isso eu quero dizer o seguinte: você tem que se preocupar qual vai ser o seu modelo de negócio, você tem que se preocupar quais vão ser as suas fontes de receita, quais vão ser os seus custos, qual vai ser a sua proposta de valor, quem vão ser os seus clientes, os parceiros, ou seja, toda uma preocupação com a maturidade comercial que pode ser resumida no modelo Canvas.
que é um bom representante e uma boa metodologia para vocês seguirem buscando a maturidade comercial e um modelo de negócio sustentável. Era isso. Pessoal, Pedro, Gustavo, Renato, muito obrigado, é uma satisfação enorme compartilhar esse palco, aprender com vocês aqui, a vocês também, muito obrigado. Eu vou estar nos 4 dias aqui, prestigiando e aprendendo bastante no evento. Quem quiser conversar, trocar uma ideia, é só me procurar. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado aos participantes aí pelo painel. Obrigado, Otávio, pela mediação, né?